paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos e todas. Desde já agradeço a Deus pela oportunidade que fora nos concedida. Chegamos na 13ª lição do ano de 2021, do primeiro trimestre de 2021. Desde já eu agradeço pela presidência, pelo pastor Antônio Larentes, pastor Carlos Larentes e também a reitoria da Escola Dominical, na pessoa do pastor Paulo Lima e do evangelista Célio. Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem acolhidas, que o Senhor Deus possa falar ao seu coração em mais esta lição da Escola Bíblica Dominical. O tema é Uma Serva de Coragem. Estamos trabalhando o livro de Esther. O texto áureo se encontra no capítulo 5 e no versículo 4 do livro de Esther. Não vou ler para não tomar muito tempo. A verdade aplicada fala-nos: a vida de Esther nos ensina e nos incentiva a viver uma vida com sabedoria. Objetivos da lição: apresentar a beleza do caráter de Esther, expor que Deus se alegra da humildade de seus servos e ensina que Esther era uma mulher virtuosa. Amados irmãos, o texto de referência, peço que vocês leiam em suas casas, está no capítulo 2 de Esther, do versículo 8, versículo 10, versículo 16 e versículo 17. Vou fazer aqui uma breve introdução para nós contextualizarmos a nossa fala aqui nos 3 pontos que o autor trabalha nesta revista. Hoje vamos fechar os ricos ensinamentos que tivemos neste primeiro trimestre de 2021 do livro de Esther. Como o encerramento trata-se da coragem de Esther, quero trazer de forma introdutória a importância da mulher na Bíblia e o cuidado de Deus que teve com elas. A título de curiosidade, vocês sabiam que antes da tradição escrita, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, o povo de Deus vivia na tradição da oralidade? Digo isso porque todos os contos, parábolas, histórias, etc., eram narradas e trazidas às memórias dos povos pelas mulheres. Até porque contar história era uma função escravista. E mais que isso, a Bíblia apresenta por volta de 200 e poucas mulheres. Em uma única expressão da Bíblia toda, fala-se da proibição da mulher falar na comunidade. Onde algumas denominações se apropriam dessa expressão, explicando-o em seu uso comum e aplicando esta proibição. Respeito, mas ao meu ver é totalmente fora do contexto. Mas o conflito teológico aqui é muito grande, por isso que me abstenho. Outra curiosidade é do véu, que não nos traz um significado de reverência no texto original, mas sim de autoridade. A mulher, ela tinha autoridade sobre a cabeça. Pois é, como um ponto de partida, já conseguimos então observar a grande importância que as mulheres tiveram na construção da palavra de Deus e do povo de Deus, em um todo. Mas não quero somente me apegar a estes fatos, mas também mostrar que, infelizmente, a maioria dos países no mundo são patriarcais, onde as tratam com sérios abusos de tudo quanto é jeito e muitas vezes calam as vozes das mulheres na história da humanidade. E não só calam, mas apagam as suas histórias, a qual existe diversas literaturas, entre elas Pentateuco Feminino, da Sebe, Elsa Tamis, Elizabeth Schuller Fiorenza, Ivoni
Richard Jamey, e em especial, que é o texto que eu utilizei para fazer este estudo, de Joan Scott, que trabalha melhor sobre essa questão das páginas 63 a 95 do livro A Escrita da História. Novas Perspectivas, Peter Burker, que é o organizador desse livro, sobre a editora Unesp. Bom, no texto de Esther não há muita diferença das atrocidades que Scott trabalha e que infelizmente até hoje existem. No entanto, com uma roupagem bem diferente. 4 pontos negativos que Esther está enquadrada no mundo antigo, que são, primeiro, ser mulher. Ser mulher no mundo antigo já simboliza uma fraqueza. Segundo, ser judia. Terceiro, ser órfã. E quarto, ser escrava. Ou seja, tinha tudo para dar errado. Ou tinha tudo para não dar certo em sua vida. E fora isso, estava vivendo uma deportação do cativeiro babilônico. Por fim, é adotada por seu primo Mardoqueu, conforme Esther, capítulo 2, versículo 7, que fala-nos assim: Mardoquai havia criado Radassa, que é Esther, filha do seu tio, que era órfão de pai e mãe. A jovem era muito bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mardoquai, ou Mardoqueu, a adotou como filha. Mas mesmo assim, Esther, em um cenário totalmente desfavorável, torna-se rainha. E é considerada na história como uma grande protagonista e heroína do povo de Deus. Com as mesmas características até mesmo de Moisés, se analisarmos o texto de Êxodo, capítulo 1 e versículo 22, que vai nos falar assim: a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome. Êxodo capítulo 1, versículo 22. Então Faraó deu ordem que todos os meninos hebreus que nascessem, quanto às meninas, deixem de viver. Olha só, é muito semelhante à questão da sentença de morte. E no versículo 1, o homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, vendo que o menino era bonito. Ou seja, a mesma palavra, a mesma expressão, tratando no texto de Esther. Escondeu durante 3 meses. Então, no capítulo 2 de Êxodo, e no versículo 1 e 2, no versículo 1 em especial, e no versículo 2, vai tratar da mesma beleza que mostra no capítulo 2 e no versículo 7 do livro de Esther. Buscando no texto original, essa expressão beleza, bonito, né? Esther era uma mulher formosa, era uma menina formosa e bonita ao adotar, a Mardoqueu a adotá-la, e Moisés era um menino formoso, bonito, quando nasceu, a ponto da mãe e do pai escondê-los. Essa expressão vem da origem e viu Deus que era bom, resultando em ambos serem libertadores do povo de Deus, a qual o autor agora vai se ocupar em toda a lição, trazendo essa importante personagem bíblica como uma mulher exemplar, corajosa e virtuosa. Ou seja, essa expressão beleza, bonito, tanto na aplicação de Moisés quanto na aplicação de Esther,
é algo mais do que especial. É algo que as pessoas já notavam que Deus tinha escolhido, chamado para um grande trabalho, para uma grande execução, que é a libertação do povo. Tópico 1, então, vamos entrar na lição e trabalhar. O autor se expressa assim: um exemplo a ser seguido. 1.1. A reverência da beleza interior. Neste 1.1, dentro deste tema, um exemplo a ser seguido, mostra-nos que devemos ser pessoas íntegras, capazes, afetuosas, afáveis, tranquilas e cheias de misericórdia. 1.2, o autor se expressa: Esther, uma história de sucesso. Mostra-nos o quanto somos dependentes de Deus em todas as situações da vida. E no 1.3, fazendo a diferença no mundo, mostra-nos que devemos fazer a diferença na vida das pessoas. Pois Esther a todo tempo se preocupa com o livramento da sentença de morte para vidas e famílias, sendo uma grande heroína. Tópico 2. Coragem para ser diferente. No 2.1, o autor se expressa assim: Deus deve estar no centro de nossas vidas, a qual mostra-nos, neste ponto, que devemos colocar Deus em primeiro lugar de nossas vidas, ou seja, aplicar o que aprendemos com os nossos tutores e responsáveis espirituais. No 2.1, o autor se expressa: devemos ser fortes, aonde mostra-nos que não devemos temer em fazer o bem, atendendo os nossos valores cristãos, independente das consequências. Assim foi Esther. No 2.3, o autor se expressa: não tenha medo de sonhar, onde mostra-nos que quando sonhamos de forma coletiva, pensamos em todos e todas, Deus realiza. É só lembrarmos do modelo da oração que Jesus nos ensina a orar de forma comunitária. Em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13, vai nos falar: Pai nosso, nosso já está no plural, na coletividade, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, porque o teu reino e a tua glória, o teu poder é para sempre. Amém. Então, você já consegue observar que nós não devemos ter medo de sonhar quando não sonhamos no pressuposto da individualidade, mas quando sonhamos para que todos e todas sejam felizes e tenham paz. Glória a Deus. Tópico 3, encerrando esta breve lição, pois nós não temos, o tempo é escasso. Uma mulher virtuosa, e assim o autor fecha a lição. Dentro deste tema, ele vai tratar no 3.1, uma bravura admirável. Mostra-nos que devemos nos indignar com o sofrimento coletivo, nos motivando a orar, jejuar e, mais do que isso, agir como Esther agiu. Uma serva virtuosa mostra-nos que devemos agir com sabedoria, analisando o momento de falar e o conteúdo do que vai se falar. Ou seja, o que falar. Sempre pautado na orientação dos nossos tutores e responsáveis, não revelando os segredos estratégicos de Deus a caminho da libertação de todo o povo.
E no 3.3, o Senhor muda situações. Mostra-nos que quando depositamos nossa confiança em Deus, Ele pode sim transformar um cenário de morte a um cenário de vida. Louvado seja Deus. Conclusão dessas 13 lições que estudamos neste primeiro trimestre. Esther. A soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. Se nós notarmos no livro de Esther, nós não vamos encontrar a expressão Deus, nós não vamos encontrar a palavra Deus. Mas em todo o livro, nos 10 capítulos, nós vamos ver a intervenção divina, a presença de Deus. Conclusão destas 13 lições fala o seguinte: não somente nesta 13ª lição, mas em toda a história de Esther, nós aprendemos que quando temos bons ensinamentos, bons tutores e tutoras responsáveis a conduzir-nos no caminho do Senhor, temos a capacidade para viver qualquer situação existencial da vida. Independente dos sofrimentos, das perdas, das lutas e até das guerras, que de forma abrupta vêm nos assolar, temos a certeza e confiança que Deus está conosco, como esteve com Esther. Então, por fim, os convido a terem convicção de suas fés, que tudo dará certo, mesmo se o certo para Deus é nós partirmos para a sua glória. Fecho essa lição dizendo de forma convicta o que está expresso no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Que o Espírito de Deus fale melhor aos vossos corações. Que Deus abençoe. Bom dia.